Gênesis capítulo 29, vamos ler do versículo 31 até o 35. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Rubens, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-lhe também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais um filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim, deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui e somos gratos porque a presença do Senhor é real nesse lugar, meu Deus. Aqui, Senhor, está a sua palavra, Jesus. Me instrua a ser fiel em tudo que está aqui, meu Deus, que eu não venha acrescentar e nem diminuir, porque a sua palavra ela é suficiente, ela não muda, meu Deus. Em o nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu quero voltar só um pouquinho para explicar o contexto aqui para vocês. Como a gente sabe, teve uma descendência de Abraão, teve Isaac e teve Jacó. É um culto das irmãs, mas a palavra, um culto direcionado pelas irmãs, mas estão homens, crianças, jovens, adolescentes aqui, e essa palavra são para todos. Voltando um pouquinho, a família patriarca Abraão, Isaac e Jacó, por orientação de Deus, eles teriam que se casar entre família, não no sentido entre primos de primeiro grau, mas entre a parentela para que a sua descendência não fosse misturada e para que eles se casassem dentro da descendência da aliança, que seria a descendência de Abraão. Os pais de Jacó, Isaac e Rebeca, direcionam ele a ir para casa, para uma cidade chamada Padã Arã, e lá ele encontrar uma esposa que seria da família do seu tio, como a gente conhece, Labão. Então, Jacó chega na casa de Labão, sem nada, sem nenhum tostão no bolso, só ele mesmo com a roupa do corpo, porque ele tinha saído fugido por causa da confusão que ele arrumou com o irmão dele. Então, ele chega na casa de Labão sem nada e fica ali trabalhando aproximadamente 30 dias, servindo o seu tio. E o seu tio chega e fala assim: Jacó, você está trabalhando aqui alguns dias comigo e eu preciso te pagar um salário. O que você quer em troca? Ele fala: eu gostei muito da sua filha, da nossa prima. Provavelmente são primos distantes da sua filha Raquel, e eu vou trabalhar por ela 7 anos. Eles têm um combinado e fica de Jacó trabalhar para Labão durante 7 anos para que ele se casasse com Raquel. E acontece isso, ele trabalha durante 7 anos, quando vence os 7 anos, aqui é como se Raquel já fosse esposa de Jacó, mas o oficializar o casamento seria o ato conjugal dos dois. Então, ela já tinha sido prometida a Jacó, mas não tinha sido oficializado o casamento. Essa cultura a gente vai ver com Maria e com José. Maria foi prometida a José, mas só oficializou o casamento após eles tivessem consumado o ato conjugal. Então, quando vence os 7 anos,
Jacó chega no seu tio Labão e fala, então, eu trabalhei 7 anos e eu quero a minha mulher. Falou, fechou o pacote, agora vamos fazer uma festa de casamento. Naquela época, o casamento durava 7 dias, a festa de casamento. Mas não era festa assim, irmãs, servindo salgadinho, não. Era festa com muito cordeiro, muita comida, em que o pai da noiva, quem tem filha, mulher aí, sabe o tanto que gasta para fazer um casamento de uma noite. Imagina 7 dias, você sustentando os vizinhos, parentes. Era assim o casamento. E eles fazem um casamento. E faz a festa. No final da festa do primeiro dia, já iniciava a lua de mel do casal. Então, Labão, esperto, quase nada, faz uma arapuca para Jacó, e no lugar de colocar Raquel na tenda ou na casa, ele coloca Lia, a irmã mais velha de Raquel. E Lia, eles consumam o casamento, tinha muitas possibilidades, até uma característica que eles vão falar acerca de Lia e Raquel, que Lia tinha os olhos baços, Lia não era vesga, se você já ouviu isso, Lia não era vesga. Lia, na cultura antigamente, a mulher, para ver a beleza da mulher, era pelos olhos, pelo fato dela ser toda coberta. O primeiro acesso que um homem tinha em olhar a beleza da mulher seria pelos olhos. Então, o olhar de Lia seria um olhar, a palavra original certinho é sem fogo e sem faísca. Essa seria, tem algumas pessoas que têm um olhar tímido, seria mais ou menos isso. É o que a gente tem acesso segundo o original. E Raquel, ao contrário, já era, até um termo que eu ouvi do Hernandes, ele fala assim, Raquel soltava fogo pelos olhos. Se fosse ver o sentido da palavra em que Jacó se apaixonou por Raquel. Com isso, Raquel era muito mais bonita. Lia não fala que Lia era feia, fala que Raquel era mais bonita que Lia, só que Jacó se apaixona de primeiro por Lia e eles consumam o casamento. 7 dias depois, ou no primeiro dia, e Labão instrui eles a ficarem casados passar a lua de mel, e depois de ter passado essa lua de mel, Labão fala assim, daí eu te entrego Raquel e você trabalha mais 7 anos para pagar o dote, que seria o casamento com Raquel. E isso finalia, ele consuma o casamento com Raquel, depois de 7 dias da núpcias, e entra no texto que nós lemos. E hoje, se nós olharmos, nós estamos vindo de um contexto pós-pandemia. O que tem a ver com o que eu estou falando? Já vocês vão saber. Nós vemos num contexto pós-pandemia. Muita dificuldade, muitas famílias que perderam entes queridos, muitas empresas que se fecharam, igrejas que se fecharam. Quando eu vejo uma igreja aberta, após a pandemia, eu glorifico, porque a gente sabe que foi a graça e a misericórdia do Senhor, porque só quem ficou sabe o quanto foi difícil. Pessoas que teve que aderir ao online, coisa que não era o costume nosso, e de todo mundo também, foi difícil. E às vezes a gente olha para um contexto e fala assim, mas para que tanto sofrimento? Por que eu perdi tantas pessoas? Às vezes a gente questiona uma pandemia que vem, mata ímpio, mata crente, a mesma doença que pega no ímpio, pega no crente, pega em gente saudável, pega em gente que às vezes é doente. E sem contar esse contexto que nós vamos viver até a volta de Cristo. Essa elevação, fica bom, fica ruim, fica bom, fica ruim, e vai ser assim até Jesus voltar. E muitas vezes a gente pergunta o porquê. E também situações pessoais que nós passamos. Quantas pessoas que sofrem com o casamento, com os filhos. Eu vi a irmã testemunhando acerca de uma mãe que vê a filha num contexto que ela orou, tenho certeza que ela orou pela filha para não passar por aquilo. Quantas dificuldades que nós passamos. E
talvez a gente não fale, mas lá dentro do nosso coração nós perguntamos: onde Deus está, que não faz nada em meio a esse contexto? E hoje, com base na história de uma pessoa que sofreu muito, mas mesmo em meio ao sofrimento, ela se submeteu ao controle de Deus, eu quero falar sobre que Deus não perde o controle, segundo a história de Lia. Primeiro, Lia, ela é escolhida como troca. Troca do quê? Se você olhar no original a palavra Lia, o nome Lia e o nome Raquel, Lia significa vaca selvagem e Raquel significa ovelha. Ovelha não no sentido de ser cuidada por um pastor, mas no sentido de mercadoria. Labão, ele dá o nome às suas filhas e vê elas como algo que ele pode ter alguma vantagem. Com isso, a gente vê a história delas. Ela é escolhida como troca do quê? 7 anos de serviço. Seu pai Labão olha e fala assim: olha, trabalhou 7 anos, ele não quer casar com Lia, mas ele ama muito Raquel, então eu entrego Lia e eu ganho mais 7 anos de serviço dele, porque ele vai trabalhar por Raquel. E ela é escolhida como troca. Ela não estava nos planos do casamento. Não era plano dela, não era plano de Jacó ter 2 esposas, e muito menos de Raquel ter que dividir o seu marido com a sua irmã. Não estava nos planos dela. Alguém fez uma escolha por ela e que ela teve que se submeter a essa escolha. E uma escolha irreversível, que é o casamento. Naquele tempo não tinha questão de divórcio, essas coisas. Casou, tinha a palavra do Senhor com muito peso acerca do casamento. Hoje a gente consegue dar uma burlada, alguma coisa aí, mas antigamente não tinha. Já vi algumas pessoas dizer assim: mas Lia poderia ter falado que não. Não tinha como. Naquele tempo, o pai falou, é bater e batata. Não tinha como negociar esse ato de Lia. Lia, ela não era o alvo do amor do seu esposo. Até fala aqui no finalzinho, versículo 29, versículo 30. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida. Fala que ele amava mais Raquel, mas não é no sentido de que ele amava um pouco Lia. Não, ele não amava. Ali na frente vocês vão ver o significado da palavra, e tem o sentido dela ser odiada, dela ser abominada pelo seu esposo. Escolhas que fazem por nós e que são irreversíveis. Vamos supor, o nome que você tem é algo que você carrega todos os dias da sua vida, mas não foi você que escolheu. Eu acredito que aqui ninguém é casamento arranjado. Eu acredito que você escolheu seu esposo. Mas tem coisas escolhas que fazem por nós e que essas coisas não tem como voltar atrás. Coisas que acontecem que não está nos nossos planos. Mesmo que não pareça, mesmo que não faça sentido, e que muitas vezes doa muito, Deus não perde o controle da nossa história. Vocês vão entender um pouco mais lá na frente. Lia, ela entra num casamento, ela cai de paraquedas no casamento. Olha o contexto que essa moça está vindo. O pai dela não tem um amor por ela. Vê como mercadoria. A irmã passa de ser irmã e agora é rival. O esposo olha e odeia ela. Ele abomina ela. Mas mesmo assim tem um plano e tem um projeto. Não importa o estado que está a sua vida. Eu não consigo acreditar que Deus deixa de acreditar em nós. Eu não consigo. Mas está tudo perdido. A última palavra é de Deus. Não sei, o médico falou que não tem... Não interessa o que o médico falou. A última palavra a respeito da minha e da sua vida, ela vem de alguém que é supremo em todas as áreas, o nosso Deus. O segundo ponto, versículo 31,
Lia, ela é vista por Deus. Versículo 31. Pode acompanhar na sua Bíblia se você quiser. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia é vista por quem? Por Deus. Imagina Lia em todo aquele contexto, vivendo aquela realidade, e Deus lá do céu olha Lia. A gente não vê Lia falando assim, ó Senhor, o que eu estou passando? Olha o que eu estou vivendo. Não vemos Lia reclamando ou murmurando. Mas Lia está vivendo uma realidade de desprezo e o Senhor vê ela. O que eu tenho para dizer é que o Senhor vê. Independente, tem dificuldade que a gente passa e que a gente nem sabe que está passando. Lá na frente você vai falar assim, olha, eu lembro desse momento que foi difícil, mas na época parecia que estava tranquilo. É a gente sendo visto por Deus. Deus tomando providência, apesar da gente não reclamar, a gente não falar, a gente não murmurar, e muitas vezes nem orar a respeito daquilo. Deus vê. E isso me dá um conforto tão grande, porque às vezes todos nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, e às vezes a gente parece que a nossa oração não passa do céu, do teto da igreja. Parece que se alguém estiver do nosso lado, não escuta o que a gente está orando. Mas a palavra do Senhor fala que nós somos vistos por Deus. Lia, ela era vista. E não só vista por Deus, ela era examinada, ela era perceptível aos olhos de Deus. E Deus via o quê? O desprezo. O significado é odiar e abominar. Ela via o desprezo que ela vivia dentro de casa, tanto por parte do pai, da irmã e do esposo. Mas Deus, não os homens, não a família, abre a madre de Lia. Naquele tempo, a maior bênção de uma família, para que as pessoas olhassem e falassem assim, essa família é próspera, era filhos. Hoje é diferente, hoje é uma casa, os filhos têm alguma formação, é um carro, e os filhos, na verdade, estão diminuindo. Mas naquele tempo, por causa do mandamento do Senhor de crescer e multiplicar, era ter filhos. Então, se você olhasse uma mulher com 15 filhos, ou mulher abençoada por Deus, e de fato era. A maior bênção de uma família era ter filhos, era ter descendência. Por que isso? Porque o nome da família ia continuar, legado ia passar. Qual é a maior bênção de uma família? Olhar para trás e falar assim, olha, meu pai me educou, meu avô educou meu pai. Essa, você trazer legados da sua família. Dinheiro, faculdade, estudo, fazem bem? Fazem. Dinheiro traz felicidade? Não traz, mas compra e entrega. Mas o que traz, o que é prazer, o que é bênção para a família é descendência. É você ter filhos. É você deixar um legado para que as pessoas continuem. E Deus, Ele dá a maior bênção para Lia. Pensa só. Ela sendo odiada pelo esposo, Deus abre a madre dela. Não importa o que nós estejamos passando, somos vistos por Deus. Ele tem conhecimento das nossas dificuldades. Podemos ser desprezados por homens, mas não somos desprezados por Deus. Mesmo que as coisas aconteçam sem estar em nossos planos, mas Deus não perde o controle da nossa história. Ele não só vê, mas como Ele é ativo em nossa história. Deus não olha para ali e fala assim, olha, essa mulher, ela está sendo desprezada. E pronto. Não, Ele fala assim, olha, ela está sendo desprezada e eu vou fazer algo por ela. Deus vê e Deus é ativo. Então, Deus não tem prazer em só ver o sofrimento. Deus não tem prazer em ver a sua dificuldade. Ele vê e Ele faz algo por ela. Ele faz algo para recompensar. O interessante, irmãos,
que a gente vê Jesus falando sobre a lei da semeadura no Novo Testamento. Nós vemos alguns provérbios que falam sobre isso. E eu só quero abrir um parênteses aqui sobre essa lei da semeadura. O que você planta, você colhe. O mesmo termo, mesminho, do termo de que Labão, que Jacó fala assim, por que você me enganou? É o mesmo termo usado quando Jacó enganou Esaú. Mesma coisa. Interessante que Jacó ele foi enganado porque ele não viu que era Raquel. Ele não viu que era Lia. E ele enganou o seu pai da mesma forma, aproveitando a desvantagem de Isaac não poder ver que era Esaú. O mesmo engano que Jacó fez, ele colheu. Até tem uma frase que fala, o enganador foi enganado. Lei da semeadura. Se não houver arrependimento, se não houver confissão, infelizmente ou felizmente, a gente colhe o que a gente planta. Se tem alguma coisa que nós fazemos lá na frente, nós vamos colher. E o Senhor vai fazer questão de te lembrar. Você está colhendo porque você fez isso. Você está colhendo porque um dia você plantou. E o mesma expressão. Ele foi enganado por não ver que era Lia. E ele enganou por Isaac não ver que era Esaú ou que era ele. Na mesma área ele foi enganado. E agora ele vai ter que conviver com isso para o resto da vida. O terceiro e último ponto, que Lia, ela reconhece e louva ao Senhor. Versículo 32. Lia engravidou e deu à luz a um filho e deu o nome de Rubens. Versículo 33. Lia engravidou de novo e deu à luz a outro filho e disse, porque o Senhor viu que sou desprezada, deu-me este filho. 34. De novo engravidou, quando deu à luz mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Lia, ela tem 3 filhos. Ruben, Simeão e Levi. A motivação dos 3 primeiros filhos de Lia é o quê? O Senhor viu que sou desprezada. Agora o meu marido vai me amar. Agora o meu marido vai me amar. E ela coloca o nome de acordo com o desejo do seu coração e com o que ela está passando. Essa é a motivação. Só que quando ela coloca o nome no 4º filho, vamos lá, versículo 35. Engravidou outra vez e quando deu à luz mais um filho, disse, desta vez louvarei o Senhor. Assim deu o nome de Judá, então parou de ter filhos. Até nesse momento aqui, só Lia, sendo a primeira esposa de Jacó, tinha filhos. Raquel ainda continuava estéril. Enquanto Lia, ela estava colocando a sua motivação no seu marido ou no seu desprezo, ela teve os 3 primeiros filhos. Quando ela coloca a sua motivação, ela fala assim, olha, eu já tentei ser amada pelo meu marido em ter filhos, eu já tentei olhar o meu desprezo, mas desta vez, eu continuo vivendo do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades, mas dessa vez eu vou louvar o Senhor e vou colocar o nome de Judá. Aquele por meio viria a descendência de Cristo. A descendência de Cristo não veio da esposa mais amada, que era Raquel. A descendência de Cristo veio por meio de quem o Senhor queria fazer a vontade dele, que era Lia. Eu não sei como que você enxergou Lia até hoje, mas quando eu fui estudar a história de Lia, de verdade, passou a ser o personagem que, quando eu me pego às vezes
com dificuldade, querendo desistir. Todos nós temos isso. Eu falo assim, se Lia não desistiu e o Senhor tinha um plano na vida dela, o Senhor tem um plano na minha vida também. Não desistir, ser perseverante, continuar. O interessante é que Labão, ele tinha muitos ídolos. Ele não tinha o Senhor, ele reconhecia o Senhor, mas ele era pagão no sentido de adorar, de reconhecer Deus, mas ter outros deuses para ele adorar. A nossa diferença é que a gente reconhece Deus e só tem o nosso Deus para adorar. Tem muita gente que adora o nosso Deus, só que tem muitos outros para ele ser adorado também. E Labão, ele tinha isso, Lia, ela foi criada. Só que quando ela se casa com Jacó, ela fala assim, o Deus de Jacó vai ser o meu Deus. Agora eu vou adorar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. E esse Deus que ela resolve adorar é o Deus que intercede e que age na vida dela, mesmo que ninguém está acreditando que vai dar certo. Mesmo em tempos difíceis, Deus nos abençoa, nos guarda e cabe a nós olhar para Ele e dar glória. Glória ao Senhor por tudo que fez, faz e fará. Temos que reconhecer que é Deus que atende a nossas aflições. Reconhecer que é Deus que nos ouve e faz algo por nós. Quando Lia louva o Senhor, ela recebe a salvação. Que sentido? É por meio dela que viria o Salvador. Por meio da desprezada, por meio da escolhida como troca, por meio da odiada, da abominada e daquela que caiu de paraquedas naquela história. Deus não perde o controle da nossa vida. Talvez você está vivendo e às vezes você olha para você, mas Senhor, o que isso tem plano na minha vida? Se eu olhasse para a vida de Lia, eu acho que a gente olhasse e falasse, mulher, desiste. Para que continuar com isso? Mas ela continua perseverante. Lia não viu os frutos. Por que Lia não viu os frutos? Lia não viu o Messias nascer. Lia não viu a estrela de Davi brilhar e o anúncio de que o Rei dos Reis tinha nascido. Mas não é porque nós não vemos os frutos, não quer dizer que não tenha frutos. Tem coisa que você está plantando e que não é você que vai colher. E você nem vai ver ser colhido. Mas vai ter fruto sim. Eu me converti com 19 anos. Mas glória a Deus que lá em casa tem uma senhorinha do coque. Daquela que os jovens da igreja não passam nem na frente do banco que ela senta. E que orava por mim e para minha família. Eu sou a terceira a ser convertida. Hoje, eu e ela que nós não desviamos. Glória a Jesus. E nem pretendo. Mas eu vejo os frutos da oração da minha avó. E eu tenho certeza que a minha família não vai se converter, não vai se perder. Eles vão aceitar Jesus. E eu acho que ela não vai ver todos os frutos, mas vai ter frutos sim. Porque ela tem depositado as orações, os louvores dela diante do Senhor. Vemos que na história de Lia, uma mulher que foi dada em um casamento como troca. O seu pai a via como uma mercadoria. Ela não tinha o amor do seu esposo, pelo contrário, ela era rejeitada. E no final da história, quando Jacó morre, ele escolhe ser enterrado junto com Lia, onde também estavam seus pais e seus avós. Abra Gênesis 49, versículo 31. Vamos ler a partir do 29. A seguir, Jacó lhe deu as instruções. Estou para ser reunida aos meus antepassados. Sepulte-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Septali, perto de Maré, em Canaã,
campo que Abraão comprou de Efron, o hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher, e também ali sepultei Lia. A primeira vez, quando nós vemos que Jacó escolhe Lia em primeiro lugar, ela já tinha ido para a glória, mas teve os frutos. No final da sua vida, de uma vida que ele a desprezou, ele a rejeitou, ele, por sua escolha, escolheu ser enterrado junto com Lia e não com Raquel. Não quero que você pegue a birra de Raquel, mas eu acho que é uma história muito importante e que nos ensina muitas coisas para deixar escondido. Lia foi um exemplo de fé, perseverança, de, em meio a tantas dificuldades, ter a opinião de louvar o Senhor. E ela faz isso. E no final da sua vida, contudo, Deus viu que Lia estava passando e a abençoou, dando-lhe 7 filhos, e um deles seria a continuação da descendência do Messias, que está em Mateus, na genealogia de Jesus. O interessante que ela não era perfeita, mas o Senhor abençoou ela com 7 filhos, que no Antigo Testamento é o número que representa a perfeição. As pessoas não viam ela como a melhor esposa, como a melhor filha, mas o Senhor olhou e falou para ela: vai ser perfeita diante dos meus olhos, vai continuar a descendência do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. E que lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, fala do leão da tribo de Judá. Aquele dia que vai vir, tirar a gente de todo o sofrimento, de toda a luta, e vamos para um lugar que só vai ter paz, só vai ter alegria, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter tribulação, não vai ter pandemia, não vai ter nada disso. Vamos estar com Ele. E a palavra para finalizar: continue, não desista, persevere. Se Deus teve um plano e um projeto na vida de Lia, que vinha de um contexto pagão, que era o seu pai, que foi enfinhada num casamento sem querer, que foi desprezada, rejeitada, mas o Senhor olhou e falou assim: eu tenho plano, eu tenho projeto e eu vou cumprir. Se Ele fez isso na vida dela, Ele pode fazer nas nossas vidas. Continue, não desista. E quando você estiver desanimado, lembre-se das promessas. O nosso Senhor, Ele não volta atrás com a sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Espere o tempo dEle. Espere o tempo dEle. E mesmo que talvez você não veja os frutos, não quer dizer que não tenha frutos. Estou dizendo que o Senhor vai te levar. Porque às vezes você está vivendo a sua vida e tem pessoas olhando para você e vendo você como exemplo. Olha, fulano continua. A Michele continua. A Josi continua. Vou falar o nome das duas, que é as duas que eu sei que o seu nome. Elas continuam. Como que elas conseguem sorrir em meio a tantas dificuldades? Como que eles conseguem louvar ao Senhor em meio a tantas dificuldades? É o Senhor. Inteiramente o Senhor. Abaixe sua cabeça, sentado como vocês estão. Eu quero orar por vocês.